O Centro Musical foi 19 de novembro de 1958, que foi criado o Centro Musical, para poder dar aula de música para as pessoas, alunos, meninos e meninas interessados em aprender música, que não podiam pagar um conservatório. Então o capitão criou esse centro musical. E o primeiro presidente foi o Leonardo Mulica. Né? Muito bem. E tem uma história por aí também, é outra história que a gente pode contar em outra oportunidade. E é muito grande também. Então aí, o Centro Musical trouxe um professor de Cruzeiro, professor Moacir, para fazer uma fanfarra no Centro Musical. Porque o Leonardo Mulica também era lá de Cruzeiro e achava essa fanfarra uma coisa famosa e tal. Né? Realmente era uma fanfarra boa, mas para aquela época. E eu, como gostava de participar de tudo, participava da banda, da orquestra, do coro, e fui me meter lá na fanfarra também, aprender o que pudesse aprender. Só que não deu fanfarra no Centro Musical. Esse instrumental que foi comprado pelo Centro Musical, mais tarde foi vendido para o Colégio Macedo Soares. Mas no final de 58, com aquela bandinha de tambor fraquinha, sem vergonha, que desfilou no 7 de setembro pela Escola Técnica tocando, eu fiquei envergonhado com aquilo, porque eu pensei que isso fosse uma coisa grandiosa. Mas no final do ano o capitão comprou 9 cornetas, e eu, como já era monitor dele no Centro Musical, ele virou para mim e disse assim: pega esse negócio aqui e vai ensinar esses caras aqui, porque corneteiro no quartel é o pior soldado que tem. Aí eu peguei essas 9 cornetas, fui tocar corneta, o meu instrumento era saxofone, fui tocar corneta, eu era um. Aqui na frente do projeto tem o Nelson Ceribella, que era meu colega de turma, também tocou outra corneta, né? Ainda tem história viva, né? Então eu fiz 9 corneteiros. E tinha um rapaz, Roberto de Matos, que começou a trabalhar isso já em 1959. Que eu comecei a trabalhar as cornetas em 59. E ele trabalhou a percussão. E eu quis entrar na percussão, é importante dizer, e ele não deixou entrar porque eu era muito baixinho. Ele queria só os caras grandes, que ele era oriundo dessa fanfarra de Cruzeiro. Tá? Ele era sobrinho do seu Matos. Estou contando essas histórias, tem muita coisa em volta disso, mas vou contar só as coisas boas. Então, na hora de juntar as cornetas com a bateria, olha, ele não deixou entrar na bateria porque era baixinho. Na hora de juntar as cornetas com a bateria, o capitão me mandou, ó, vai lá, junta com a bateria. Ele não soube juntar. Aí o capitão disse assim, deixa que o Nicolau faz. E eu juntei, só que ele saiu da fanfarra. Quer dizer, é triste, né? Muito bem. Então, banda de tambor, mais as cornetas, quem juntou fui eu. E aí começou a funcionar. Tem outras pessoas que dizem padrinho disso, mas eu estou falando a verdade verdadeira, né? Porque tem muita gente que, depois que a criança nasce, todo mundo, se é feio, não tem pai, mas se é bonito, todo mundo quer ser padrinho, pai, etc. Então, daí começou a fanfarra da escola técnica. E durante o tempo que eu estive no ginásio, até a 4ª série, eu cuidei da fanfarra como aluno, ajudei, né? Tá? 59, 60, 61. Em 62, eu fui trabalhar, em abril de 62, eu fui trabalhar na usina, porque eu estudei eletricidade. E fazer o curso técnico à noite. Quando chegou em 64, essas datas eu sei, mas as outras eu não lembro. O capitão, ele mudou para lá. E ele falou para o professor Furtado, não vou dar mais aula de música, porque o capitão dava uma aula de música em cada turma do ginásio, e uma vez por semana, aula de canto orfeônico, como ele dizia, né? Era realmente canto orfeônico. E aí o professor Furtado perguntou para ele, e agora como é que eu faço? Ficar sem aula de música? Assim, chama o Nicolau. Então, quando chegou em julho de 64, eu fui meio que convocado assim, meio assim, né? Ah, é você? E para vir para a escola técnica, substituir o capitão em sala de aula e pegar a fanfarra que tinha passado por 2 anos e meio na frente de alunos que transformaram aquilo numa coisa muito ruim, e eu tive que ressuscitar isso. Aí, quando eu cheguei,
todo mundo, esse pessoal que não gosta de ordem, né, saiu fora. E eu, então, fiz a fanfarra. E logo depois de 7 de setembro, o capitão criou o concurso de fanfarras em Volta Redonda. E foi ali em frente à escola de engenharia que foi feito o concurso. E o júri era, assim, os professor do Macedo, diretor da CCN, aquela toda. E eu tinha colocado uma corneta que não tinha, porque tinha um rapaz que tinha tocado numa fanfarra em São Paulo, e não existia música para você comprar. Desculpa eu estar misturando assim, mas eu tenho que, né, para relembrar a história. Então ele disse, Nicolau, você tem corneta em Fá? Aí eu já tinha corneta em Fá, já tinha corneta em Si bemol, já tinha tubinha. Ele disse, ó, se você trouxer um gravador, eu sei várias... Ele não sabia música, mas ele sabia tocar todas as músicas. Ele tinha sido instrutor de fanfarra lá em São Paulo, que aí o pessoal não sabe música, mas é assim que faz, igual eu fazia quando eu estava no primário. Então, mas eu já sabia ler música, estava estudando no Centro Musical com o capitão, já era monitor, aquela coisa, já tinha passado por essa experiência toda, já tinha terminado o curso de teoria, né? E só não tinha feito prova ainda de conclusão de curso, ou já tinha feito, sei lá. Eu sei dizer que, quando eu cheguei, ele assim, ó, era o Amaro, o nome dele é Amaro, eu não sei o nome todo. Ele assim, Cláudio, se você trouxer um gravador, ele fazia, eu fazia já o 3º ano técnico à noite, e ele fazia, acho que 3º, 2º, sei lá, eu fazia o curso técnico, e ele também fazia o curso técnico, o 1º ano, à noite. Se você trouxer corneta e tal, eu toco para você, você grava, depois você passa para os meninos. Aí então nós marcamos um dia, falei com o professor, fomos para uma sala onde não tinha aula, matei aula, né, lógico, eu tinha essa liberdade, e levei papel de música, lápis, borracha e as cornetas. Aí quando chegou na sessão, onde é que está o gravador? Está aqui, ó, papel de música e lápis, pode tocar. E ele ia tocando e eu ia escrevendo. Então com isso eu ganhei músicas que ninguém conhecia por aqui. E tinha essa tal de corneta em Fá, que em 64, quando a gente foi concorrer, né, disseram que tinha uma corneta errada, desafinada. E era exatamente a corneta em Fá que o pessoal era... Os padres do Macedo, tinha gente da escola, mas não torcia pela escola, torcia pelo Macedo. Então, resultado, eu perdi, me desclassificaram porque eu estava com a corneta desafinada. E quem ganhou foi o Macedo. Resultado, quando chegou no ano seguinte, o capitão não estava mais na ITPC dando aula, era eu que estava dando aula em sala de aula, para todas as turmas eu dava uma aula por semana. Então tinha a fanfarra e tinha o coro.